Já estamos aqui com o nosso convidado, o presidente da Federação Brasileira das Empresas de Facilities, Edmilson Pereira. Ele que veio nos falar aí sobre a atuação dele, do setor como um todo também. E a gente vai começar nosso bate-papo agora com ele, agradecendo, presidente, pela gentileza de vir participar do Jornal 91 nesta segunda-feira, né? E a gente vai começar falando um pouco sobre a atuação da FEBRAF, né, que é a Federação Brasileira das Empresas de Facilities. Para a gente deixar claro aqui para o nosso ouvinte, Facilities são aquelas empresas que prestam serviço na área de limpeza, área de segurança também. E o presidente Edmilson Pereira, né, reuniu o Conselho Consultivo há poucas semanas, há cerca de 2 semanas, para discutir as estratégias, redefinir as estratégias da entidade até o final do ano. Quais são essas estratégias, presidente? Vamos começar falando sobre esse ponto. Bom dia. Bom dia, Marcos Alexandre, bom dia, Diego, bom dia, ouvintes da 91. Primeiro, agradecer, é um prazer estar aqui falando sobre a FEBRAF, falando sobre as empresas de facilities, da importância das empresas de facilities. Nós estrategicamente nos reunimos anualmente para discutir o que vamos fazer nos próximos 12 meses. E eu tive a felicidade de poder discutir esse ano aqui em Natal, o Conselho veio todo aqui para Natal, para planejarmos essa estratégia dos próximos 12 meses. Que não é, nós discutimos pontos importantes sobre como o setor vai se comportar diante do maior desafio que o setor de serviço vai enfrentar, que é a reforma tributária a partir de 2026, 2027. Então, esse é um grande desafio porque a carga tributária aumentou bastante para o nosso setor. Nosso setor foi o mais prejudicado. Então, o que vamos fazer? Nós, empresários, vamos perder... A nossa grande preocupação é perder postos de trabalho, né? Então, é um desafio, nós estudamos como enfrentar, como vai se dar a essa reforma tributária para o setor de serviço. A reforma tributária que está numa fase de debate ainda da regulamentação, né? Inclusive, há poucos dias também, a FEBRAF foi convidada pela Receita Federal, né, para participar de um fórum, né, de diálogo sobre essa regulamentação da reforma. Que contribuições a entidade do senhor levou, apresentou e que está defendendo, né, em relação à reforma tributária? Nós defendemos, como o nosso setor é essencialmente de mão de obra, nós defendemos uma desoneração da folha de pagamento. A gente acredita que é um setor que pode crescer bastante se houver essa desoneração. Então, nessa reunião, que foi representada pelo um diretor da federação, nós defendemos isso. Inclusive, falamos e foi um dos assuntos debatidos na reunião estratégica que tivemos no mês passado aqui. No mês passado com a Receita. O que está posto para que atinja o setor de vocês? O que está posto em termos ainda de proposta, né, na reforma tributária? Tá, o que está posto é que nós vamos ter um aumento brutal de impostos, né? Nós vamos passar de uma carga tributária que hoje está em 14 alguma coisa por cento para no mínimo 28%. Com a promessa de que será compensado quem tomar esse crédito, tomar esse serviço, ele será compensado em parte, mas tudo ainda muito como é que eu diria? Na fase de discussão ainda, e nem muito incerto, a gente não sabe como ao certo isso vai acontecer, como será compensado. Presidente Edmilson Pereira, a gente está vivendo aí um momento de muita incerteza, né, na economia por conta desse tarifaço do Trump. Não é o caso assim diretamente do setor de vocês, mas atinge de alguma forma a relação de vocês com empresas exportadoras, por exemplo. Como é que o senhor, como um líder empresarial, líder setorial, vê essa questão? A grande preocupação atinge sim, respondendo a sua pergunta com relação ao setor de serviço, atinge, porque nós temos vários setores que demandam muita mão de obra terceirizada, por exemplo, o setor de indústrias, o setor de logística, a parte de portos. Então, empresas que vão ter dificuldade de vender seus produtos, que certamente terão vigilância, terão portaria, terão limpeza.
essas empresas vão ser afetadas, evidentemente, afetar o setor de serviço. Então, acho que como que a nossa grande preocupação é o desemprego. Isso pode gerar desemprego. Para você ter uma ideia, hoje o nosso setor, ele emprega em torno de 2,5 milhões de trabalhadores. Então a gente se preocupa muito com o emprego. O risco de haver desemprego. E esse pacote do governo, a gente se preocupa também porque ele fala muito da empresa que tá atingida, mas não fala das empresas terceirizadas, porque grande parte do pessoal que trabalha nas indústrias, na logística, nos portos, aeroportos, eles são terceirizados. O governo está condicionando isso, o governo federal, a medidas também que protejam o emprego, né? Isso está contemplado na visão de vocês ou tem alguma coisa que precisa melhorar? Nós entendemos que sim, tá? Nós entendemos que sim, porque, como eu falei, a grande parte das indústrias e grande parte desse pessoal são empresas terceirizadas. Então a gente entende que sim, mas nós ainda não. Está muito recente e a gente ainda vai debater muito Vai fazer uma análise mais detalhada sobre o tema. Perfeito. Outro assunto que tem ganhado muita discussão, também envolto aí sem muita definição, de certa forma indefinida, é a chamada jornada 6x1. Não é? Tem gente aí, setores, defendendo uma revisão desse processo, que é aquela jornada, né, que a pessoa trabalha 6 dias na semana, folga um dia. A FEBRAF, o senhor como representante setorial, já se posicionou contra essa medida. Por quê? Tá, nós nada contra o bem-estar social do trabalhador, até porque, como nós trabalhamos com pessoas, então grande parte como eu falei, nosso setor emprega muito, principalmente mulheres, principalmente pessoas de baixa renda. Então a gente se preocupa, porque na hora que você fala que tudo bem, é legal, a escala, a gente vai reduzir a carga horária, mas quem vai pagar essa conta? Todos nós brasileiros vamos pagar essa conta. Alguém está fazendo essa conta? Porque, lógico, que a gente quer que o trabalhador ele tenha um bem-estar maior, exatamente. Mas a nossa preocupação é quem vai pagar a conta, né? Porque isso pode gerar mais desemprego? Pode gerar mais desemprego em razão da dificuldade que você vai ter das empresas sobreviverem, né? Com esse alto custo. Porque realmente eu estava recente numa reunião com o professor Pastore, lá na CNC, em Brasília, e ele estava Pastore. Exatamente. Ele estava falando sobre o tema e colocou o custo dessa medida e dessa redução e dessa proposta. Como ele, fazendo conta, inclusive lançou um livro bem legal que ele mensura quanto isso vai custar, e ele fala que você vai passar mais tempo sem trabalhar do que trabalhando durante o ano, o trabalhador, com essa medida. Porque aí ele coloca feriados, finais de semana e tal. Então é bem interessante o trabalho dele. Porque a grande preocupação é o tamanho da conta, né? Então, às vezes a gente gostaria de atender ao trabalhador, mas tem que caber no bolso, né? Perfeito. Pela sua experiência, pelo que o senhor está acompanhando aí do debate, participando também de vários deles, o senhor acredita que essa medida vai prosperar? Tem campo aí para avançar? Ou acha que vai haver uma rejeição e ela não vai ser adotada? Não, como eu falei, é mais a área econômica, é mais pelo tamanho da conta que isso pode gerar e as dificuldades que as empresas vão enfrentar de atender. Então eu não creio, particularmente, que vai passar. Em termos de números, de estimativas, né, que a gente pode falar sobre o impacto que uma medida como essa teria no setor de vocês? Tá. No setor de facilities. Com relação ao impacto financeiro... Financeiro, em termos de emprego também. Em termos de emprego, se você fizer uma conta simples, assim, em tese geraria mais emprego. Necessitaria de mais trabalhador, porque as escalas
para você cumprir as jornadas, teria que se empregar mais. O trabalhador trabalhava menos horas, precisaria de mais horas de trabalho para você atender aquela indústria, aquela empresa, aquele hospital, aquele shopping. Então, teria mais emprego, mas, como eu falo, o problema não é isso. O problema é o tamanho da conta que isso pode ocasionar para as empresas. Porque quem defende a proposta diz que não vai gerar mais emprego. É verdade. Né, porque vai ter... As empresas precisam manter, né, suas atividades e tudo, às vezes de domingo a domingo. Mas as empresas precisam estar vivas. É verdade. Precisa sobreviver para poder gerar o emprego. Então pode ser que isso gere um efeito contrário. Perfeito. Presidente Edmilson Pereira, o senhor, né, representa aí um setor que tem 45 mil empresas no Brasil todo, emprega 2.500.000 trabalhadores em todo o Brasil. Qual a situação aqui do setor de facilities aqui no Rio Grande do Norte, né, que é a sua terra natal, o senhor que é natural de Santa Cruz, terra de Santa Rita de Cássia? Exatamente. Como é que está o setor aqui no Rio Grande do Norte? A gente já tem um estudo na federação que já é mais de 2,5 milhões, já chega próximo dos 3 milhões, de trabalhadores ligados a essas 45 mil empresas. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente gera diretamente em torno de 50 mil empregos no nosso estado, né? Entre a parte de portaria, a parte de limpeza, a parte de recepção, segurança. Então, é em torno de 50 mil funcionários. 50 mil funcionários movimentando aqui, acredito que Natal concentra, né, parte desse mercado. 70%, em torno de 70% é Natal e região metropolitana. Perfeito. E Santa Cruz, você falou da minha terra natal, da terra né? natal. Eu fico muito feliz sempre em falar, e é um orgulho muito grande ser santa cruzense, né? E dizer que Santa Cruz mudou, né? Eu que nasci, não vou falar o ano, para não denunciar aqui minha idade, mas a cidade era, na época que eu morei, né? Eu morei até os 14 anos lá em Santa Cruz, então a cidade era pequena, era uma cidade, hoje ela já é uma cidade bem desenvolvida, e temos muitas empresas e temos serviços na área dos setores. Porque o setor turístico e o setor turístico também, que com o turismo religioso lá, passou a empregar muita gente, setor de serviço lá. E tá para ter agora o teleférico, né? O nosso querido Flávio Marinho deve ter novidades aí sobre isso. O teleférico que vai ficar bacana ali da igreja, né? Acho que ligando a igreja até o santuário. Semana passada eu fui a Santa Cruz, eu vou sempre, né, visitar meu pai que mora lá. Então eu fui almoçar com ele e passei lá. Eu sempre vou lá e olhando o teleférico, né? Já está bem adiantado, já está os postes, aquelas linhas. Quando funciona? Não, deve ser até o final do ano, essa data não tem uma data certa ainda fechada. Eu passei lá recentemente, vi que tem umas torres já os cabos. Os cabos já. Mas parece-me que o problema é na instalação dos carros, daqueles carros que colocam lá. Parece que os bondinhos, né, que vão levar. Perfeito. Presidente Edmilson Pereira, para a gente encerrar aqui nosso bate-papo, nossa entrevista, tem algum plano aqui para o Rio Grande do Norte? Plano assim do senhor mesmo, dirigir alguma entidade? Algum plano político, né? Até perguntava isso nos bastidores. O que o senhor pode dizer a esse respeito? Eu sempre militei na política privada. Na iniciativa privada e na política sindical. Eu gosto da política sindical. Eu hoje participo lá, sou da diretoria da CNC, faço parte, e a Confederação Nacional do Comércio e Serviço, e é uma federação que eu acho muito importante, inclusive federação que nós potiguares tivemos o presidente, né, Gessé Pinto Freire, foi presidente dessa confederação por muito tempo, e hoje é o presidente Tadros, que ele assumiu, está no segundo mandato. Então, acho muito importante, eu gosto dessa área, dessa política sindical. A política empresarial. A empresarial sindical, tá? Então, meus planos são isso.
Gostaria de aproveitar também para dizer que nós vamos reunir em abril, aqui no nosso estado, em torno de 1.000 empresários do setor. Aqui nós Vai ter fazemos, um congresso? vai ser um evento, um congresso que chama-se ENEAC, Encontro Nacional das Empresas de Serviços, e esse encontro a gente faz a cada 2 anos. E no próximo ano, em 2026, nós vamos fazer aqui no Rio Grande do Norte. Tive a felicidade de trazer esse evento para cá. É um evento onde esses empresários se reúnem para discutir estratégias, discutir o futuro do setor de serviço. Então, me senti muito honrado de poder trazer esse evento para cá, porque trazer para minha terra, para mostrar o Rio Grande do Norte, mostrar os potenciais turísticos que a gente tem. É importante porque é um evento que movimenta o turismo de negócio, chamado turismo de negócio, né? Que traz 1.000 pessoas. Exatamente. De 1.000 pessoas aqui para Natal, para o Rio Grande do Norte. Exatamente. São pessoas formadoras de opinião, né? Então, pessoas que podem divulgar bem o nosso estado. Então, estou muito contente em poder realizar esse evento aqui como presidente da federação. Então, já temos essa novidade, o ENEAC, né? ENEAC, em abril do ano que vem, abril de 2026. Certamente vai ser sucesso, e a gente noticia aqui no Jornal 91. Presidente Edmilson Pereira, muito obrigado. Se tiver alguma consideração final também, fica à vontade, né? Fora o ENEAC, estamos aqui à disposição. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando para os ouvintes da 91. A vocês é sempre bom a gente, no nosso estado, a gente falar das coisas boas, né? E falar o que pode... E quem gera emprego, quem gera emprego, gera renda. A gente tem hoje um grupo que emprega em torno de 14.000 funcionários diretos, né? Então, empregos indiretos, aí você pode multiplicar isso aí por 2 ou 3. Então, é sempre bom a gente tá falando para os nossos conterrâneos da geração de emprego, da oportunidade que a gente está dando a essas pessoas. E eu gosto muito de frisar, são pessoas de baixa escolaridade, são normalmente mulheres e pessoas que estão à margem da sociedade, e a gente vai, pega essa pessoa, treina, coloca uma carteira assinada, dá dignidade a esse trabalhador que muitas vezes ele está fora do mercado de trabalho. Perfeito. Só aproveitando, né, finalizar, parabenizar, você falou em conterrâneos, aí mensagem aos conterrâneos, o senhor que se tornou cidadão natalense há poucos dias, né, a Câmara Municipal concedeu esse título, então fica aqui também os nossos parabéns ao cidadão natalense Edmilson Pereira. Era um sonho, na verdade, eu sou natalense de fato, né? Eu estou aqui desde 1979. Moro em Natal, trabalho, fiz minha família toda aqui em Natal. Então, de fato, eu já me considerava natalense. Mas agora fiquei mais feliz, porque agora, de fato, e de direito, eu sou cidadão natalense. Adoro essa cidade. Perfeito. Presidente Edmilson Pereira, presidente da Federação Brasileira das Empresas de Facilities, empresas que atuam aí na terceirização de mão de obra, né, e prestação de serviço. Obrigado pela entrevista, presidente. Sucesso aí nas atividades. Obrigado a vocês.